Suzy Alves Carvalho. Eu sou nascida em Iporá, aqui em Goiás. Meus pais são de Rio Verde e meus pais não têm uma carreira jurídica. Eu não sou de uma família que tenha antes uma carreira vinculada ao direito. Meus pais exercem atividade rural. Meu pai já é falecido, ele era um agropecuarista, e minha mãe também, filha de agropecuaristas, sempre esteve ao lado do meu pai. Antes de casar-se com meu pai, minha mãe era professora de alfabetização. E uma coisa interessante é que foi a minha mãe que me alfabetizou em casa. Eu sou a primeira filha do casal e sou também a primeira neta da minha família materna. E minhas tias todas eram professoras de ensino fundamental. Então eu já cresci com as minhas tias, com a minha mãe, mesmo eu tendo morado a minha primeira infância na fazenda, com muito lápis de cor, com muito livrinho de história. E quando eu fiz 4 anos, eu já lia, com 4 anos e meio eu lia, escrevia, e eu não tenho memória da minha alfabetização. Porque como foi muito lúdico em casa, com a minha família, como se fosse uma brincadeira, é interessante que quando eu me lembro de mim, eu já lia, eu já escrevia, eu já tinha um amor por lápis, por caneta, por caderno, por livro. Interessante. E os seus pais são daqui do estado de Goiás? Somos de uma família goiana. É curioso que eu sou a 4ª geração de goianos, da minha família materna e paterna. Todos os meus antepassados, até os meus tataravós, já eram goianos ali. Primeiro da região de Jataí, região de Caiapônia, Rio Verde, são todos ali daquela região. Se a gente pudesse fazer um exercício de imagem, né, da sua infância, o que seria assim? O que tu te lembra assim? Daqui a pouco é uma foto de apoio que leva a isso, mas qual é a tua primeira lembrança? Além dessa parte de alfabetização que tu bem lembrou, né, como é que era a tua infância? Bom, a minha infância foi na fazenda. Eu morei na fazenda até eu completar 6 anos. E as memórias mais lindas que eu tenho é na fazenda Monte Alegre, onde meu avô Silvestre nasceu, meu pai nasceu, e lá a minha avó plantava muitas primaveras lilás. E de tarde ela ia na horta e me levava junto com ela. E a gente passava por uma pequena alameda que tinha essas primaveras, e lá na horta ela ficava conversando comigo, mas eu não me lembro o que era o assunto. Mas eu me lembro que enquanto ela estava pegando as ervas para levar para o preparo do jantar, eu sentia um cheiro delicioso de erva fresca, que eu adoro até hoje. É a lembrança que eu tenho mais nítida da minha primeira infância. E a segunda lembrança é o dia que meu irmão nasceu. Nossa diferença de idade é de 3 anos e 3 meses. Eu acho que é a minha primeira lembrança, sim, mas não é tão forte como aquela lembrança de eu ir com a minha avó buscar coisas na horta. Mas eu me lembro que eu fiquei muito enciumada da minha mãe. Tanto que eu fiz até uma greve de fome. E eu só comia se a minha mãe me desse comida. Minha mãe no hospital, naquela época, né, ficava no hospital, quando dava a luz e tudo, e eu parei de comer. E aí meus tios tinham que me levar para o hospital. Aí quando a minha mãe me dava comida, eu comia, mas sem ela eu não comia, que eu fiquei muito enciumada com a chegada do Lúcio. E, bom, essa vida pregressa ao UFG. E quando é que tu entra no UFG? Que idade tinha quando entrou no UFG e como é que foi o processo, né, de ingresso aqui na instituição? Então, é muito interessante a minha história com a UFG, porque a minha graduação em Direito eu fiz na então CG, na Universidade Católica, que hoje é a PUC Goiás. Eu não sou uma egressa da graduação.
Mas muitos dos meus colegas que entraram comigo no curso, depois, no final do ano, passaram aqui na Faculdade de Direito da UFG. E eventualmente eu vim aqui ou eles retornavam lá, e foi curioso, eu não tive naquela ocasião uma vontade de vir estudar aqui, e o motivo foi assim muito simples. O curso era seriado e eu queria fazer o curso rápido, tanto que eu fiz o meu curso em 4 anos e meio, e aqui não tinha essa possibilidade. Aqui eu não podia escolher as matérias, a forma como eu ia fazer o meu curso, né? Então eu quis continuar lá e concluir o curso lá para mim fazer bem rápido. E o mais rápido que eu pudesse. Então eu não fiz a graduação aqui, mas assim que eu terminei a graduação eu vim fazer uma especialização aqui em 1993 em processo civil. Aí eu passei no processo seletivo, era uma turma coordenada pelo professor Getúlio Targino e pelo professor Marco Afonso Borges, e foi muito bom, e enfim. Então, como egressa da UFG, eu posso dizer que minha primeira presença, né, habitual e na rotina daqui da Faculdade de Direito foi a partir de 1993. Muito bem. E o ingresso a partir de concurso depois, sim, que é o início de uma trajetória, de uma carreira. Não sei se a senhora desenvolveu a habilidade e atuou como advogada, né, antes de vir para cá. Podia comentar um pouco a respeito disso? Essa entrada na UFG. É muito interessante. Eu não tive um planejamento de ser uma professora, embora eu tenha sido professora desde os 14 anos. Primeiro numa pré-escola, dando aula de musicalização infantil, depois eu dei aula no ensino fundamental, depois eu dei aulas no ensino médio, mas eu não tinha um planejamento assim. É que eu gostava, as pessoas me convidavam para fazer aquilo e eu, enfim, eu sempre fui uma ótima aluna. Então os meus professores diziam: dá essas aulas, você não se interessa? E assim foi. Então, quando eu me formei, eu resolvi ser uma advogada. Eu advoguei durante 21 anos, tá? E nesse meio tempo, entre a minha formatura e esse início da minha carreira como advogada, eu me casei com um rapaz ele era do Rio Grande do Sul, mas ele estava vivendo em Rio Verde, e ele me fez uma proposta, não só de casamento, que eu casei, como de trabalho, porque ele era um empresário para trabalhar com ele, e usando os meus conhecimentos como advogada. E eu fui para Rio Verde após me casar, e assim que eu cheguei lá, abri um concurso para professora na FESURV, que agora é UniRV. E eu prestei esse concurso, fui aprovada em primeiro lugar e ingressei então no magistério superior. Meu primeiro dia de aula como professora universitária foi dia 24 de agosto de 1994. Foi o dia que eu comecei a minha carreira como uma professora universitária. Aqui na UFG tem uma história, mas aí em 2002 eu retornei a Goiânia e ingressei aqui num concurso para professora substituta em abril de 2003 e depois como professora efetiva em julho de 2006. 2006. Bem marcado para a gente usar esse documento depois para pesquisas, né? Exato. E professora, vamos falar agora eu acho que antes, né, da sua atuação como professora, né? A gente fala professora, mas a gente tem essas dimensões, né, da sala de aula, do ensino em si, da pesquisa e da extensão. Essas coisas às vezes se atravessam e andam muito próximas, às vezes não necessariamente. E desse quarto pé, que é a administração, que é o posto que a senhora ocupa agora. Mas antes, poderia falar um pouquinho dessa trajetória como professora e depois na administração? Sim. É até interessante.
Como eu advoguei muito tempo, eu tive muita oportunidade de conviver como advogada tanto com trabalhadores como com empresários, com segmentos da sociedade. Isso, e também, como eu te disse, eu me casei com um empresário, uma pessoa que era jovem, mas era empreendedor. Isso me deu uma experiência, eu diria, relativamente boa. Inclusive, porque quando fui trabalhar na empresa dele, eu fiz vários cursos que me prepararam para lidar com questões de gestão, não gestão pública, gestão privada. Também por causa disso, lá em Rio Verde, logo que eu ingressei em 94, eles precisavam de fazer a eleição de uma coordenadora do curso de Direito, e então me convidaram a me candidatar e eu achei que seria uma oportunidade interessante. Então, em 96 eu já me tornei uma coordenadora de curso de Direito lá em Rio Verde. E dali para diante, eu sempre tive uma trajetória em que eu estava na sala de aula, dando aulas, e também trabalhando na gestão acadêmica. Foram pequenos intervalos, poucos intervalos que eu tive nessa trajetória. E de certa forma eu acho que isso se deu porque eu fui acumulando aos poucos uma experiência. Eu tenho vontade de trabalhar com os meus colegas. Eu me defino como uma pessoa que tenho muita alegria em colaborar e adquiri alguma experiência em gestão. E assim foi que eu desenvolvi essa trajetória acadêmica e também de gestão. Bom, aí não sei se foi na gestão, mas seria interessante a gente abordar agora esse processo, que foi um processo muito transformador da universidade, que foi a transformação que a Faculdade de Direito e a UFG como um todo teve no Reúne. Poderia comentar a respeito disso, de alguns detalhes? Claro, e esse é um assunto que eu acho muito interessante. Antes eu queria dizer uma coisa muito curiosa e que nem todas as pessoas prestam muita atenção a isso. Em 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases brasileira, que ainda está em vigor. Segundo essa lei, o ensino superior demanda a formação de mestres e doutores. E isso é fundamental para compreender o desenvolvimento do Reúne e do ensino superior no Brasil. Por conta dessa lei, foram abertas turmas de mestrado, de alguma maneira ampliadas algumas vagas nos doutorados para qualificar professores para essa nova realidade que deveria impactar no ensino superior brasileiro. Inclusive, o meu mestrado foi realizado por conta de um programa interinstitucional em direito, o primeiro no Brasil para qualificar pessoas nessa área, visando a qualificação de professores para o Centro-Oeste. Isso é um fato curioso. E não só a mim, surgiram os programas em rede, e esse desenvolvimento, portanto, iniciado em 1996, cria todas as condições para o desenvolvimento do ensino superior brasileiro e estabelece as bases e os fundamentos que gera possibilidade de aumento de vagas e de uma política pública de ensino superior que resulta no Reúne, tá? Para a Faculdade de Direito, e aí eu chego mais precisamente no que você disse, para a Faculdade de Direito isso teve tanta importância porque a Faculdade de Direito, ao longo de muitos anos, eu diria que ao longo dos anos 90, início dos anos 2000, ela não fez concursos para a contratação de professores permanentes. Em um estudo que eu fiz preparatório para receber a primeira visita do MEC ao curso de Direito, eu observei que a Faculdade de Direito ficou 7 anos e 8 meses sem realizar nenhum concurso para professores, funcionando
praticamente com muitos professores substitutos. Não é? O Reúne, então, além da reestruturação dos prédios, das reformas que a gente vai chamar construtivas, possibilitou um conjunto de concursos, um número de concursos consideráveis que possibilitou essa retomada do ensino jurídico aqui na Faculdade de Direito, aí sim, já com professores qualificados segundo a Lei de Diretrizes e Bases, né? Com mestrados ou doutorados, professores em regime de dedicação exclusiva, que nós não tínhamos até a década de 90, eram sempre... Nós não tínhamos assim exatamente uma carreira no ensino jurídico, no ensino superior, né? Então, o Reúne, para a Faculdade de Direito, representou, de algum modo, o ressurgimento de um ensino de qualidade, de um ensino inovador, de um ensino voltado para o presente e o futuro. Não quero com isso dizer que o que se praticava antes não era bom. É que nós tivemos a possibilidade de fazer os ajustes visando ao futuro do ensino em Goiás. Sim. E isso, de certa forma, tem alguma relação com a lei que cria a carreira docente no ensino superior, né? Tem. Que também tu teve participação, se tu pudesse comentar um pouco a respeito. Então, essas coisas, é claro que nós estamos falando de forma superficial, porque tem todo um conjunto de questões que envolvem. Nós estamos tratando os pontos mais fundamentais. Todas essas questões e o próprio Reúne levou ao surgimento de uma carreira efetiva, que é a carreira docente no ensino superior, né? Que era uma carreira assim, eu diria muito desprestigiada, desregulamentada. Então, a partir da Lei 12.778, que é de 2012, surge a regulamentação, a organização dessa carreira, que vai nos dar todo um processo vamos dizer assim, um processo de desenvolvimento da carreira, desde o professor substituto, assistente, até o professor titular. Esse ano, agora em agosto, dia 8 de agosto, será minha banca de professora titular, eu já fiz toda a trajetória. No ano que vem faço, em agosto, 30 anos de carreira docente, né? E então essa lei, que é a Lei 12.778, Pablo, ela é também fundamental para que nós tenhamos profissionais com alta expertise e possamos desenvolver pesquisas realmente importantes para a sociedade brasileira. Uma vez que com isso nós podemos atrair para essa carreira pessoas, vamos dizer assim, com muita qualificação, né? E muita qualificação para a pesquisa. Bom, deixa eu fazer um recuo estratégico. Ótimo. O teu memorial já está elaborado? Não, ele está em elaboração. Está em elaboração? Está. Tu poderia adiantar algum ponto que tenha lá, só para a gente já estimular isso, fazer essa navegação aí? Um aspecto que já está no meu memorial é o fato de que eu sou a primeira geração de profissionais da área jurídica que tem um mestrado e um doutorado vinculado à carreira docente, tá? Então, meu mestrado eu iniciei em 1998, em fevereiro, tá? Concluí em 2001, iniciei o meu doutorado em 2002, fui selecionada em 2000, iniciei em 2002 e concluí, peguei o certificado em 2006, tá? E eu represento essa primeira geração de pessoas que se qualificou em mestrado e doutorado na área jurídica, visando a ter realmente uma carreira bem estruturada.
Muito legal. No meio docente. Olha aí, já tem, como se diz, o spoiler, né? O spoiler. Então eu vou tratar um pouco disso, né? Dessa trajetória que envolve a minha carreira, mas também envolve o ensino jurídico no Brasil e muito especialmente em Goiás. E aí a gente já pode falar um pouco sobre pesquisa, que Goiás não teve durante muitos anos um doutorado em Direito e também durante longos anos teve um único programa de mestrado em Direito, que é o Programa de Direito Agrário, fundado pelo professor Paulo Turmin, e que no início dos anos 2000 chegou até a ser descredenciado junto à CAPES, mas depois tudo se regularizou. Quando que acontece o recredenciamento da pós-graduação em Direito Agrário? Olha, o recredenciamento aconteceu, me foge agora, se 2008 ou 2009, me perdoe por essa falha, mas foi um processo bastante complexo que envolveu também a mudança vamos dizer assim, no ensino brasileiro, no ensino superior brasileiro, na pós-graduação. Então, com essa mudança, a Faculdade de Direito, especialmente o programa, deixou de atender algumas informações que obrigatoriamente deveriam ser relatadas à CAPES. Mas isso não se deveu necessariamente a um descuido, não. Foi aqui, houve uma mudança e não se atentou para a profundidade da mudança. Com isso, parte das informações que deveriam ter sido encaminhadas no relatório para a CAPES deixaram de ser informadas. E a CAPES, então, suspendeu o credenciamento do programa, que demorou 3 anos em experiências, certo? E apenas na terceira oportunidade, no 4º ano de apresentação de proposta de recredenciamento do curso, é que isso foi possível, tendo ocorrido em 2008 ou 2009 o recredenciamento. Nós estávamos trabalhando no recredenciamento, tenho certeza, entre 2007 e 2008. E isso também guarda relação com a consolidação da pesquisa, né? Poderia comentar um pouco a respeito dessa consolidação e da implementação da pesquisa também, que tu tivesses forte participação? Sim, e é muito interessante isso, porque o estado de Goiás é um estado onde se desenvolve a atividade agrícola, pecuária. Provavelmente o ICMS mais importante, né, do estado esteja relacionado a essa atividade econômica. E é muito importante para Goiás, sempre foi e cada dia mais, esse desenvolvimento de pesquisas, de estudos a respeito das questões que envolvem o meio ambiente em geral e em especial essas atividades que acontecem no âmbito do ambiente natural, né? Como é o caso da agricultura, da pecuária, da segurança alimentar. E isso vem sendo desenvolvido desde final da década de 60, início da década de 70, aqui na UFG, por meio do Programa de Direito Agrário, que inclusive apresentou há 3 anos atrás a proposta do doutorado em Direito Agrário, tendo sido aprovado, e já está selecionada e realizando o curso de doutorado em Direito Agrário aqui em Goiás. É um programa muito específico da Faculdade de Direito, da UFG, e que honra de forma muito importante a história e a trajetória da Faculdade de Direito. Muito bem. E, bom, paralelo a isso, tem a criação do programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas. É verdade. Né, que são esses 2 programas, né, que a Faculdade de Direito muito bem conduz. Poderia comentar a respeito desse programa? Então, esse programa
vamos dizer assim, se a gente traz no programa de Direito Agrário o nome, a história, a tradição da pós-graduação na Faculdade de Direito, o programa de Direito e Políticas Públicas é a nossa menina dos olhos no momento. É um programa que foi credenciado em 2007. Me alegro muito porque eu era também vice-diretora naquela época. Foi um trabalho, vamos dizer, muito laborioso, muito caprichoso, realizado. E aqui é necessário reconhecer por um grupo de professores liderados pelo professor Saulo Coelho, um jovem e brilhante professor aqui da Faculdade de Direito, mas acima de tudo muito habilidoso com a pesquisa e também com a gestão. Foi o primeiro coordenador do PPGDP que hoje eu coordeno. E por que eu disse que esse programa é a menina dos nossos olhos? Porque ele foi realizado um trabalho tão brilhante e intenso durante o primeiro quadriênio, que na primeira avaliação do PPGDP, né, pela CAPES, nós já conseguimos avançar para a nota 4, um 4 muito positivo. A CAPES, na área do direito, tomou uma decisão de não fazer avaliação pulando grau, pulando, vamos dizer assim, o número. Mas a nossa avaliação foi tão positiva que, se fosse possível, nós teríamos na primeira avaliação recebido um 5, porque nós obtivemos ótimo e muito bom em todos os critérios, o que nos possibilitaria até um 5. E a gente ficou muito feliz, isso possibilitou, inclusive, o momento presente, em que nós estamos trabalhando, coordenados pelo professor Saulo, para a apresentação da proposta do curso de doutorado profissional em Direito e Políticas Públicas, que deve ser apresentado agora, até o final do ano. Muito bem. Bom, a senhora pontua algumas fases, né, e algumas ações que a Faculdade de Direito tem desenvolvido, e agora, no ano de 2023, às vésperas aí de completar os seus 125 anos, né, essa instituição que é um patrimônio, essa unidade que é um patrimônio da UFG é um patrimônio do Estado de Goiás. Qual é o teu sentimento, assim, como que tu enxerga essa, você pode chamar de comemoração de 125 anos, mas essa data, né, a obtenção dessa data de 125 anos? Então, é tão feliz para mim, é tão gratificante poder participar da organização dessas celebrações, de receber essa honraria por parte do professor José Quirino, que é o diretor que me indicou para coordenar esse trabalho. E eu quero falar sobre isso retomando um pouco a minha trajetória. Quando eu nasci, meu pai escreveu no livrinho do bebê que eu ia ser uma advogada. E eu sempre fiquei curiosa, por que ele tinha escrito aquilo, né? Eu fiquei curiosa. É porque foi o sonho dele, ele queria muito ser um advogado, e eu sou a primeira filha, tá? E ele não pôde, por várias questões que não vem o caso aqui, mas ele não pôde. Um dos motivos é que meu pai nasceu em 1936 em Rio Verde. Não tinha vagas nas universidades. Quando ele terminou o ensino médio, que foi em 1952, não tinha, assim, ele teria que se mudar, sabe, de Rio Verde, era muito complicado, e ele teve que deixar esse projeto em função de outros projetos que a família dele tinha para ele. Então, quando venho aqui para a Faculdade de Direito, quando eu olho a história da Faculdade de Direito, eu sempre penso que meu pai podia ter sido aluno aqui. Ele poderia ter tido essa oportunidade, mas não deu certo. E agora, retomando o assunto dos 125 anos, eu, claro, faço isso em nome de todos os professores que passaram aqui, de todos os alunos, de todos os técnicos administrativos,
daqueles que estão aqui hoje, junto comigo, os meus colegas, e daqueles que virão pelos próximos 100, 125, 150 anos. Mas também faço isso em nome daqueles que não vão poder estar aqui, sabe? Porque talvez eles não vão poder, mas os filhos deles poderão, não é? Então eu penso essas celebrações não como um conjunto de encontros ou palestras ou eventos que vão acontecer entre o dia 7 e 11 de agosto, mas como uma oportunidade, Pablo, para nós repensarmos o passado da Faculdade de Direito. Não temos o objetivo de censurar o que passou ou de dizer que foi perfeito, que não podia ser diferente, apenas rememorar, apenas recolocar, reconhecendo essas pessoas que passaram por aqui e que nos permitiram chegar hoje a uma faculdade de Direito que é referência brasileira, que é referência no Centro-Oeste como uma faculdade que aprova mais de 70% dos seus estudantes de Direito na primeira prova que se submetem na UAB, tá? Nós temos um índice muito alto, que seleciona juízes, promotores, delegados, pessoas de carreiras importantes para a sociedade brasileira e para Goiás. No Brasil inteiro estão presentes os nossos egressos, que forma advogados que enobrecem a UAB, inclusive o atual presidente da UAB é egresso, o doutor Rafael Lara. E então, pensando em todas essas questões, nós também queremos sonhar o futuro do ensino jurídico, né? Olhar para o futuro a partir desse aniversário, dessas celebrações dos 125 anos. Qual seria a relação, professora, do passado, presente e futuro? Como é que a senhora enxerga isso? Claro, aplicado aos 125 anos da faculdade, né? Mas as memórias ajudam, é momento de revisão? É momento de revisão. Em tempos pós-processo de pandemia da Covid-19, em tempos de inteligência artificial, em tempos em que as relações estão, de certa forma, em crise, considerando o mundo virtual, essa nossa dificuldade de lidar com todas essas possibilidades que esse meados de século XXI nos possibilita. Penso que é tempo de mudança, tempo de coragem para essas mudanças, no ensino, no diálogo, sob todos os aspectos. Sob o ponto de vista geral do liame desses 125 anos, a meu entender, na perspectiva da educação, é o ensino público, gratuito e de qualidade. Isso é algo que esteve presente em cada um desses tempos. A Faculdade de Direito sempre foi referência, tá? Sob o ponto de vista desse nosso momento presente, eu diria que é um momento de grandes desafios, por conta de que o país tem as suas, vamos dizer, crises orçamentárias. O Brasil é um país muito grande, com muito a se fazer ainda, muito foi feito, mas há muito a se fazer ainda. Exige-se para o desenvolvimento do país cada vez mais o desenvolvimento de uma educação de alto padrão, de alta qualidade, que possibilite que o Brasil desenvolva inovação tecnológica, inovação na comunicação, inovação nas perspectivas do Estado de Direito, da democracia, da República, e aí a Faculdade de Direito assume a sua verdadeira nobreza. Não será possível, a meu entender, o desenvolvimento do Brasil sem o desenvolvimento das suas instituições. E as instituições republicanas dependem da formação do povo brasileiro, da formação
com qualidade, do acesso a uma educação de qualidade em todas as áreas dos saberes e muito especificamente no que diz respeito ao Estado de Direito, a formação jurídica. Né? Muito bem. Professora, estamos num momento de 125 anos, acabam que todos vocês que compõem a Faculdade de Direito acabam também fazendo um olhar para o passado, né? Eu não sei se a senhora teve a oportunidade de responder ao seu pai ao ato de botar que aquela menina seria advogada, ou se não teve, qual seria a mensagem a dizer para ele, de acordo com esse ato que ele fez? Então, nós dois sempre conversamos muito sobre direito. Muito interessante. Meu pai teve um grande amigo, que foi o Dr. Gonzaga Jaime, foi professor dele, foi advogado da família dele e era um grande amigo dele. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu frequentava o escritório do Dr. Gonzaga Jaime. Nós conversávamos sobre direito, sobre coisas do passado, do futuro. E foi uma pena se eu tivesse me lembrado. Eu tenho uma fotografia do meu baile de formatura dançando com meu pai e a expressão de alegria dele é tão grande, fica no meu criado essa fotografia. Eu poderia até ter trazido, mas né? Posteriormente, por favor, envie para o e-mail, que aí não perde tanta qualidade, para a gente guardar o registro. E isso sempre foi um motivo de alegria muito grande para o meu pai, para mim. E muito curiosamente, principalmente depois que meu pai se tornou mais idoso, ele sempre conversou comigo sobre as dúvidas que ele tinha sobre direito. Eu teria muitas histórias até muito curiosas para conversarmos sobre isso. E uma coisa que eu lamento é que ele contava para todo mundo que eu era professora. Olha, minha filha é professora de Direito na UFG. Ele ficava muito feliz porque, embora eu trabalhe em regime de dedicação exclusiva desde 2013 e não tenha mais aceitado petições para realizar, não trabalho mais como advogada, eu mantenho a minha inscrição sempre regular. Que eu queria que ele sempre visse, ele pedia minha carteirinha, e ele, não, minha filha é uma advogada e é professora na UFG. Mas, lamentavelmente, ele nunca esteve aqui comigo, em nenhuma atividade, porque ele morava no interior, ele foi ficando idoso, e foram muitos fatos que ocorreram. Mas ele vinha, eventualmente, comigo de carro até o estacionamento, dava uma volta, contava para ele que eu trabalhava aqui, e ele ficava sempre feliz. Então se concretizou a profecia do seu pai. Então, que ele escreveu no livrinho do bebê, minha filha será uma advogada. Deu certo, deu sucesso. Deu certo. Professora, qual seria, assim, no plano ideal, o que a universidade, o que a unidade, a Faculdade de Direito pode concretizar no plano ideal que, né, utopicamente vai se construir para o futuro, né, para um futuro de médio e longo prazo, depois de ter passado por 125 anos, né, o que pode se projetar que participará da gestão da senhora e do professor José Quirino, mas que também os seus colegas, depois que pegarem, assim, o que seria um norte, assim, para a Faculdade de Direito? Pablo, há tanto a se pensar a esse respeito, mas me parece que há dois aspectos que a gente poderia pontuar. Ampliação de vagas. A Faculdade de Direito atualmente seleciona 120 estudantes de graduação por ano. Então, me parece que a ampliação de vagas na graduação e também na pós-graduação, estrito sensu, talvez com a criação de novos cursos de mestrado, desenvolvimento do doutorado, né? Acho que esse é uma perspectiva ideal para o nosso futuro. Um outro aspecto que eu penso que é muito importante é que o direito, como formação jurídica, foi, desde Roma, pensado sob uma perspectiva de uma linguagem muito formal.
uma linguagem de ordem, uma linguagem de poder, sendo que a perspectiva de justiça muito relacionada a um olhar para a ordem e para o poder do Estado. Me parece que no mundo ideal, se a Faculdade de Direito se transformasse numa escola de ensino jurídico que preparasse os nossos estudantes também para a transformação social tão necessária num país tão desigual como o Brasil, sem deixar de lado os aspectos que são inerentes a essa metalinguagem jurídica, mas que essa linguagem fosse usada para participar das transformações sociais que o Brasil precisa para se tornar um país mais justo, mais desenvolvido, mais humano, vamos dizer, no sentido geral, mais seguro, né? Acho que é isso. E qual é a responsabilidade, pelo seu prisma, de formar, né, os profissionais que vão atuar no ensino, que serão seus futuros colegas, e que vão ocupar os cargos do sistema judiciário no Estado e pelo Brasil afora, né? Como é que a senhora encara, se eu acerto dizendo que é responsabilidade? É uma responsabilidade imensa, tá? Agora eu tenho que ser, diria, humilde de dizer que os 5 anos que esses estudantes passam na graduação, mais 2 ou 3 ou 4 anos na pós-graduação, não serão suficientes para transformar essas mentes em mentes mais críticas, se a educação brasileira como um todo, inclusive a educação familiar, não estiver apta a formar, a trazer para a faculdade pessoas com uma mentalidade mais plural, mais diversa, né? Isso é muito importante. Mas de qualquer maneira, pensando nesse público que ingressa aqui no curso de graduação, a nossa responsabilidade é tão grande e tão profunda, e principalmente por compreender esse processo educacional que precede a chegada desse estudante na faculdade de Direito. Primeiro, para acolher esse estudante e posteriormente para dialogar com ele e ter a aptidão necessária para sensibilizá-lo na compreensão da complexidade da sociedade brasileira, desse país, desse tempo que é o século XXI, que exige de todos nós essa abertura para a mudança, para a aceitação, para a compreensão de que não é mais possível uma sociedade que ignora a diversidade cultural, a diversidade sexual, né? A diversidade histórica que diz respeito ao povo brasileiro. É tempo da Faculdade de Direito preparar os seus estudantes para a inclusão de negros, quilombolas, LGBTQIA+, e todas as pessoas brasileiras ou não, porque também hoje nós temos o problema da imigração decorrente dos fatores climáticos e dos fatores ideológicos, até mesmo guerras, né? Então o nosso estudante precisa ser preparado para essa realidade tão complexa, tão desafiadora do século XXI. Se preparar para a inclusão, ainda que na sua fase de escola fundamental e no ensino médio, ele não tenha tido essa oportunidade. Essa é a nossa grande responsabilidade. Muito bem. Agora, para a gente já ir mais encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria primeiro deixar aberto para que alguma coisa que eu não perguntei, que a senhora acha que é importante abordar, mas antes eu queria fazer uma pergunta muito pessoal, assim, de qual o principal desafio que a senhora acha que enfrentou nessa longa trajetória aqui como professora?
Se a gente pudesse parar para pensar assim, o que foi desafiador, o mais desafiador talvez para a senhora nessa construção, né, de ser professora? O fato mais desafiador que eu posso pontuar é essa passagem em que nós trabalhávamos com um mundo físico, presencial. Aos poucos nós passamos a trabalhar com um mundo digital, com estudantes em sala de aula logados no Facebook e nas mídias e no Google, isso é muito desafiador, foi muito desafiador. E isso tem um momento muito difícil, que é o ano de 2020 com a pandemia e a entrada do ensino remoto. Esses fatos, de alguma maneira, eles se encontram, né? E eu cheguei a pensar que eu não conseguiria me adaptar às aulas remotas. Eu me esforcei o mais que eu pude, mas como é difícil dar uma aula remota. O tempo não passa no ambiente remoto. Você não sabe se aquelas pessoas estão lá, sabe? É um desafio imenso. Então, foi desafiador, sim, dar aula com aluno com o celular na mão. E eu gosto muito de respeitar o tempo dos estudantes. Eu vou fazer 30 anos. O estudante que foi meu aluno há 29 anos atrás é muito diferente desse agora. E eu gosto de pensar que eu convivo com cada pessoa no seu tempo, no seu modo existencial. Então nunca fiz um gesto de impedimento para os estudantes usarem o celular. Pelo contrário, com o tempo eu passei a também pesquisar em casa os temas que eu ia dar aula e pedir para eles logarem durante a aula no celular deles, né? Aqueles temas, aqueles artigos, ensinar eles a usar e pesquisar no Google Acadêmico, né? Então isso foi desafiador. Mas nada se comparou ao ensino remoto em 2020, né? Então, me parece que, em termos de desafio, responsabilidade em não desistir, responsabilidade em manter vamos dizer assim, um nível, uma postura nas aulas remotas, com esses estudantes, né, no celular, essa transformação do mundo físico e presencial, do mundo dos livros, dos códigos para o celular. E depois para o ensino remoto, não tem nada que tenha se comparado a isso em termos de desafio e responsabilidade. Muito bem. E agora deixo aberto para que a senhora possa abordar. Será que eu me esqueci de alguma coisa da nossa pré-entrevista? Fique à vontade. Não me parece que você tenha se esquecido de nada. Então eu quero concluir agradecendo e convidando para as celebrações dos 125 anos. Eu queria falar um minuto sobre essas celebrações. Como eu já disse num outro momento, nosso objetivo não é fazer alguns dias de eventos, é lançar um projeto que envolve o passado, o presente e o futuro da Faculdade de Direito, sua revitalização política, social, acadêmica e também a revitalização desse prédio onde nós estamos localizados, que é um prédio que não passa por uma reforma estrutural há muitos anos. Então nós temos ali infiltrações já na própria laje, não só no telhado. Nós temos assim necessidades muito importantes de revitalizar o nosso auditório que está interditado. É um ambiente que recebeu ministros, governadores e que hoje está interditado. É um ambiente importante para o UFG e para os órgãos
de ensino, os órgãos públicos brasileiros. E principalmente o nosso Salão Nobre. Nós temos um projeto que será lançado nos próximos dias de reforma do Salão Nobre. Essa reforma deve se iniciar entre o final de 2023 e 2024, e para isso nós contamos com a participação de todas as pessoas que estão no presente na Faculdade de Direito, com os egressos, com os órgãos públicos, porque, infelizmente, nós não podemos contar apenas com verbas estatais. É claro que o Estado não vai fugir da sua responsabilidade. Nós temos atuado, inclusive, semana que vem vamos a Brasília, em busca de verbas públicas. Mas nós também precisamos contar com a sociedade goiana aí no nosso percurso de revitalização da Faculdade de Direito. Amém. Professora, parabéns pela sua bela trajetória. Muito obrigado por conversar conosco, fazer esse relato tão entusiasmado e de aspectos que a gente não tem noção e que comporão a exposição dos 125 anos que a gente está coordenando junto com o curso de Museologia. Então, queria lhe agradecer. Muito obrigada, eu é que agradeço, eu sou mesmo uma pessoa muito entusiasmada.